Ai, ao vivo, glória a Deus. Amém, irmãozinhos? Amém. Queridos, a gente está na quinta parte de uma série que nós estamos fazendo. Eu creio que a gente vai fazer essa e mais outras. Eu acredito que vão ser 6 partes dessa série. E eu prometo para vocês que eu estou resumindo. E na verdade é um assunto bem extenso. Até porque, às vezes, a gente olha tão próximo para um aspecto da palavra de Deus que a gente foca tanto naquele ponto. Cara, tem um pastor que uma vez ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala que se você sabe apenas um pouquinho da palavra de Deus, você sabe só um pouquinho para poder ser enganado. Porque uma coisa mais perigosa que uma mentira completa é uma meia-verdade. O interessante é que o diabo ele sabe a palavra de Deus de cabo a rabo, e foi isso que ele utilizou, por exemplo, quando ele foi falar com Jesus. Quando o diabo ele vem tentar Jesus, você vê que ele não vem utilizando qualquer outra coisa. Ele fala, cara, se eu não utilizar a palavra, não tem chance de eu conseguir, fazer com que ele caia na minha tentação. Então o diabo ele veio com a própria palavra. Só que Jesus conhecia a palavra a tal ponto que ele sabia exatamente quando o diabo estava adulterando aquilo que a palavra de Deus dizia. Porque teve um versículo que ele adulterou. Ele tirou um pequeno detalhe. E não só isso. Quando o inimigo ele mostrava uma verdade, mas não mostrava as outras verdades que traziam o balanço para aquela verdade que ele estava dizendo. Na palavra de Deus existem aparentes contradições, que não são contradições coisa nenhuma, mas são na verdade um prumo do que é a verdade. A palavra de Deus fala sempre em Salmos que o todo da tua palavra é a verdade. Então é muito importante que a gente não só tenha uma revelação acerca de aspectos específicos da palavra de Deus, é importante que a gente tenha, mas a gente tem que ter uma revelação de maneira ampla e uma visão aberta sobre todo o plano de Deus para a humanidade. Porque senão às vezes a gente não consegue entender certas coisas que deveriam ser muito simples para nós. Então, por exemplo, até a questão da fé. A pessoa que olhasse apenas para Tiago, que fala, ora, como você pode ver que Abraão foi salvo pelas obras, porque ele fala, por acaso, se a tua fé não tiver obras, a tua fé pode salvá-lo? Vede que o homem é salvo pelas obras também, não somente pela fé. Se tu pega esse versículo de Tiago, você vai falar, cara, a salvação é por obras, você tem que conquistar. Mas aí você pega só Romanos capítulo 4, o capítulo 3, quando fala que aquele que não pratica qualquer obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Se tu pega só um ponto ou só outro ponto, você vai falar, aquele cara só precisa crer. Então quer dizer, se eu só disser, eu acredito em Jesus, Deus, já estou salvo. Na verdade é que não são coisas que são opostas, mas elas se complementam. O homem é salvo apenas pela fé. Só que fé que salva nunca vem sozinha, ela produz obras. Então a verdade é que uma fé, onde o homem diz ter fé, mas não age de acordo, é porque ele não crê de verdade. Tá? Agora, eu não preciso agir para mostrar que eu tenho fé, eu só preciso ter fé e a fé vai gerar obras. Então, só para dar um exemplo. Então, o que a gente tem falado através desse ensino aqui é tentar mostrar de uma maneira mais ampla todo o plano de Deus com a humanidade. E o que a gente estava querendo dizer aqui nesse estudo é para a gente poder entender a verdadeira natureza de Deus. Porque muitos de nós, a gente já ouviu pessoas falarem e a gente mesmo fala isso. A gente fala, cara, o que a palavra de Deus revela? Fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente crê que Deus ele é eterno, portanto Deus não muda. A palavra de Deus fala que não existe nele nem sombra de variação. Então a verdade é que Deus ele não pode mudar, ele não pode mudar a sua essência, ele é quem ele é e ponto acabou, ele é para toda a eternidade. Só que apesar da gente falar que Deus nunca muda, se a gente não tem uma visão completa, um entendimento completo de tudo que o Senhor fez com a humanidade, a gente pode às vezes olhar para certas coisas na Bíblia e falar, cara, Deus mudou. Você não pode vir querer me dizer que o Deus revelado por Jesus Cristo é o mesmo Deus que a gente viu na Antiga Aliança. Você não pode querer vir me dizer que o Deus, que era Deus de Elias, onde Elias estava lá em cima do monte, o rei Acabe mandou soldados para buscar ele, chegou o capitão de 50 com seus 50 homens, e falaram para Elias, Elias, homem de Deus, desce daí que o rei está te chamando. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, consuma a ti e teus homens. E o fogo de Deus consumiu aqueles 51 homens. Depois veio mais um grupamento e acabou que 102 pessoas morreram queimadas, por causa que o profeta de Deus falou e o fogo consumiu aqueles homens. A gente vê um exemplo agora no Novo Testamento, onde Jesus, ele indo para Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. Só que ele chegando em Samaria, os samaritanos impediram ele de entrar porque viram que ele estava indo para Jerusalém.
E por causa de um preconceito que os judeus tinham com os samaritanos tinham com os judeus, eles impediram Jesus de permanecer na Samaria. E daí Tiago e João, lembrando de Elias, falaram: Senhor, você quer que a gente chame fogo do céu e consuma esses homens? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém. O que mudou? Deus mudou? Não. Por que no Antigo Testamento a gente viu o fogo queimando entre duas pessoas, no Novo Testamento Jesus falando, Jesus que é a expressa imagem do Pai, segundo Hebreus capítulo 1, dizendo: não, você não está entendendo, você não sabe de que espírito é. Eu não vim aqui para destruir a alma dos homens, eu vim para salvá-los. E ele impediu eles de fazerem a coisa que Elias tinha feito, sendo que o que os samaritanos fizeram era muito pior do que o que aqueles homens que apenas obedeceram uma ordem do rei estavam tentando fazer. Porque os samaritanos sabiam que Jesus era o Messias, sabe por quê? Porque já tinha acontecido aquela situação da mulher samaritana no poço. Depois disso, a cidade toda reconheceu que ele era o Messias, ele ficou 2 dias em Samaria. E eles sabendo que ele era o Messias, por questão de preconceito, falaram: não, você não vai entrar aqui. Quer dizer, era muito mais justificável o fogo de Deus cair e queimar Samaria do que aqueles homens que estavam apenas obedecendo uma ordem do rei. E não quero entrar em outro ponto, mas basicamente o que eu quero mostrar é o seguinte: que existe uma diferença não em quem Deus é, mas sim na maneira que Deus se relaciona com o homem, onde no Antigo Testamento a gente vê o Antigo Testamento focado nessa aliança que era baseada em lei, onde aqui nós vemos sim ira, punição, destruição, um Deus irado, um Deus que não deixava passar impune o erro da humanidade. Mas tudo bem, eu não quero falar de tudo de novo, mas basicamente dando uma imagem completa. A questão é o seguinte: desde a queda do homem, nós vemos Deus tendo paciência com a humanidade. A gente vê Deus buscando ter relacionamento com as pessoas, a tal ponto de pessoas que estavam fora da aliança de Deus que fez com Abraão, terem relacionamento com Deus, e relacionamentos profundos, acerca de saber entender de coisas muito profundas, que só realmente um relacionamento com Deus eles poderiam ter. Certo? Esse tempo a Bíblia chama de tempo da paciência de Deus. E também chama de tempo da ignorância dos homens. Eu quero que vocês prestem atenção em um ponto aqui. Não prestem atenção na Sarinha, prestem atenção aqui. Eu sei que a minha filha é linda, ela é hipnotizante, mas vamos prestar atenção aqui. Olha que interessante, tá? Porque eu já disse, o Antigo Testamento é o que muitas vezes tem impedido as pessoas de realmente entender a verdadeira natureza de Deus. Apesar da palavra claramente expressar que Jesus Cristo ele é a imagem exata de quem Deus é, a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê algo diferente do que Jesus Cristo fez, e a gente não consegue entender o que aconteceu. Mas olha que interessante, desde a queda do homem até quando Deus estipulou a lei, sabe quantos anos mais ou menos se passaram? Isso é mais ou menos, tá? Porque às vezes pode ter uma diferença de acordo com de qual estudo você está pegando essas informações, mas da onde eu peguei é mais ou menos 2.660 anos entre a queda do homem até o estabelecimento da lei. E o interessante disso é que em todo esse tempo aqui não estava existindo punição de pecado de Deus para com os homens, ou a ira de Deus sobre o pecado dos homens nesse tempo. Não estava acontecendo. Nós vemos Abraão casando com uma meia-irmã, que segundo a lei era abominável, e Deus utilizando de graça com ele. Nós vemos Jacó, era chamado usurpador, e Deus utilizando de misericórdia com ele. Nós vemos pessoas que obviamente eram falhas, e Deus utilizando de misericórdia com eles. Deus buscando ter relacionamento com eles, e tendo relacionamento com o homem mesmo ele estando debaixo do pecado, certo? E isso por 2.660 anos. E daí ele deu a lei. Em Romanos capítulo 5 fala que o pecado estava no mundo, fala que desde Adão até Moisés o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se Deus quisesse imputar os pecados a nós, no entendimento de nos julgar por cada pecado que nós praticássemos, ele teria dado a lei aqui, ó, já para Adão. Por que ele esperou 2.660 anos para estabelecer a lei? E quando ele estabelece a lei, como a gente falou no último estudo, ele estabelece apenas sobre um povo. Então quer dizer, mesmo depois que a lei foi estipulada, a lei que operou a ira de Deus, que manifestou a ira de Deus sobre o pecado do homem, foi só sobre aqueles que receberam a lei.
A lei foi dada para um povo específico e com um tempo determinado, como a gente leu e a gente vai ler daqui um pouco. Mas interessante que mesmo que aqui a gente vê ira, punição, morte, condenação, consciência de pecado, aqui, fora do povo de Deus, continua esse tempo chamado tempo da paciência. A tal ponto de que quando aqui na Nova Aliança Paulo está pregando para os gregos, ele fala isso. Deus teve paciência com vocês. Ele não leva em conta os tempos da ignorância. E deixou os povos seguirem seus caminhos segundo a sua vontade, mas não deixou a si mesmo sem testemunho. Vou te falar uma coisa. Deus sempre viu na benignidade dele algo mais poderoso para atrair o homem ao arrependimento e ao relacionamento com Deus do que ao medo de punição. É muito mais efetivo a benignidade de Deus para levar o homem ao arrependimento do que o temor de punição. Tem pessoas que vão para Deus por temor de punição, sim. Mas é muito maior o número de pessoas que vão para Deus por causa que provam da misericórdia de Deus. E é o que fala em Romanos capítulo 2, fala que aquele homem que condena os outros, ele condena porque ele ignora que a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. Então quer dizer, a gente vê um Deus de misericórdia, de graça e de amor e que não estava derrubando sobre os homens a punição de pecados. Cara, eu sei que isso pode gerar dúvidas, principalmente para quem está vindo na quinta vez agora. Pode gerar muitas dúvidas que a gente já respondeu sobre o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Várias coisas que a gente já respondeu e não dá para eu falar tudo de novo, senão a gente vai começar do zero. Mas basicamente Deus, ele continuou agindo com a humanidade segundo o propósito que Deus havia criado eles para existirem, e não segundo as circunstâncias que eles se encontraram. Amém? Amém. Certo? Então tá bom. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3. Eu estou tentando falar rápido pra caramba para a gente poder correr o espaço que eu estou querendo correr hoje. Então se não entender alguma coisa, por favor me freiem e podem perguntar, por favor. Mas olha aqui, ó, capítulo 3 de Gálatas, falando a partir do versículo 6. Fala o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, e isso, fala comigo, isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, Abraão, ele creu em Deus. Ele creu no quê? Deus falou para ele simplesmente: Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações. E vou multiplicar tua descendência assim como as estrelas do céu, como a areia que está no mar da praia. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão recebeu em crédito a posição de justo por Deus pelo simples fato de crer em Deus, não por causa das obras de justiça que ele praticava. Ele era um homem que em obras era justo sim, mas isso era fruto da fé que ele tinha para com Deus e o relacionamento que ele tinha com Deus. Não era para tentar alcançar essa posição de justo. A posição de justo que Abraão conquistou foi pela fé. E uma pergunta: isso era apenas para Abraão? Porque se fosse apenas para Abraão, Isaac foi para o inferno, Jacó foi para o inferno, os dois filhos foram para o inferno, Melquisedeque foi para o inferno, Noé foi para o inferno, João foi para o inferno, todos esses. A verdade é que não só Abraão foi imputado a ele a justiça pela fé, mas todos esses homens antes mesmo de Jesus ter vindo. E todos esses homens são chamados pela Bíblia de justos, por causa de uma justiça que vem pela fé. Então a verdade é que a gente vê Deus desde o princípio o seguinte: o homem peca, ele fala, não te preocupa. Ele fala das maldições que viria por consequência do pecado. O pecado é mau, o pecado tem fruto de morte. Mas Deus começou a agir em paciência para com a humanidade. Senão ele simplesmente matava Adão e Eva e acabou. Então ele começou a agir com paciência. E ele basicamente faz a promessa em Gênesis capítulo 13. Ele fala: olha, eu vou trazer uma semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Quer dizer, a questão do pecado deixa comigo, eu vou lidar. Só o seguinte: venham, tenham um relacionamento comigo. A mesma coisa que ele falou para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Certo? Então esses homens buscaram conhecer a Deus através da influência de Deus sobre eles, conheceram a Deus, creram em Deus. E olha que interessante, eles creram no que eles conheceram de Deus, porque eles não conheceram de Deus o quanto nós conhecemos hoje. Eles não conheceram acerca do Evangelho, que Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi preço de propiciação pelos nossos pecados. No caso de Abraão, a única coisa que diz que ele foi feito justo foi porque ele creu que Deus faria da descendência dele tão numerosa como as estrelas do céu. E a palavra de Deus fala que quando Deus deu essa promessa para Abraão, ele estava, na verdade, anunciando o Evangelho a Abraão. Mas vou te falar, Deus começou a anunciar o Evangelho para Adão, quando ele falou que ia pisar a cabeça da serpente.
Então Deus ele falou, pode deixar, eu vou lidar com a questão do pecado, só não se afaste de mim, tenha um relacionamento comigo. E ó, pode deixar comigo, vamos raciocinar juntos, mesmo que o teu pecado seja vermelho como um carmesim, eu tornarei mais branco do que a neve. Quer dizer, a questão do pecado vocês não têm como mudar, porque vocês agora são servos do pecado, só eu posso mudar. Porque para o homem se salvar é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deixa, eu vou agir com isso, simplesmente creiam em mim. Esses homens creram são chamados como justos, certo? Então se Deus não estava utilizando da ira dele, da punição dele, e ele estava utilizando de graça e misericórdia sobre os homens, e pela benignidade de Deus, os homens estavam conhecendo a Deus e se arrependendo e crendo em Deus, e por essa fé eles estavam em crédito do que Jesus haveria de fazer, sendo colocados em posição de justos. Se isso é verdade, por que Deus estabeleceu a lei e não deixou ser dessa maneira por todo o tempo? Por quê? Porque se tu falar para mim que Deus deu a lei para que o homem tivesse passo 1 a 10 mil de como se santificar e se tornar justo, a pergunta é por que Deus não deu aqui então? Porque se Deus tivesse dado a lei para o homem se santificar, e entendam, a lei ela refreou pessoas de pecarem, mas não fez com que elas se tornassem santas. Porque santo é tão santo quanto Deus é santo. Deus ele não trabalha com porcentagem. Ele trabalha com exatas. Ou tu é santo ou tu não é. Ou tu é pecador ou tu é santo. Então a verdade é que se houvesse uma lei que pudesse vivificar, é o que fala em Gálatas, certamente a justiça seria pela lei. Quer dizer, você se tornaria justo pelo cumprimento de uma lei e não através da graça de Deus. Mas a verdade é que se Deus tivesse dado a lei para que o homem pudesse se purificar e se tornar santo, ele teria dado a lei aqui. Mas já que é sempre por graça e sempre pela lei, pela fé, e sempre foi pela fé e nunca mudou, por que Deus deu a lei? Não é uma boa pergunta? Sim. Vamos continuar então. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão? Sim. Descendente físico? Não. Por descendência da fé. Não sei, né? Pode ser que eu tenha um pedacinho de judeu. É só olhar pro nariz, só olhar para quem tem o narigão. Você... Sou alemão, né? Olho azul e tal. Nada a ver com... Nada a ver? Eu nem sei. Sei lá, né? Não importa, cara, pela fé, mano. Mas a questão, olha que interessante. Aqui, posso falar uma coisa? De novo, aqui fala, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Deus sempre preparou uma descendência pela fé. Ele nunca foi a vontade de Deus que aqueles que fossem herdeiros do reino fossem apenas por causa de uma genealogia física. Certo? E nós vamos ver isso depois, tem que avançar. Vamos lá. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios fora da aliança com Abraão, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Já falei isso no estudo passado. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quer dizer, quando Deus ele prometeu para Abraão, ele estava com você na cabeça. Porque ele estava dando promessas para Abraão que você receberia tanto quanto Abraão quando você cresce. Amém? Amém. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O interessante da lei é que tinha inúmeros mandamentos, mas era a lei. De tal maneira que se tu quebrasse um só pontinho, um só mandamento da lei, você quebrou a lei. Não importa se foi um pontinho da lei. De tal maneira que o Tiago fala que se você não matar alguém, mas cometer adultério, você é culpado de toda a lei. Porque a lei, ela nunca vai te bater a palma por aquilo que você conseguiu conquistar, mas vai te apontar o dedo por aquilo que você quebrou. Ela nunca vai te parabenizar pelo quão bom você está indo. Até porque se cumpriu da lei, ela fala, não faz mais que a obrigação, né? Exatamente. Aí se você é, você falou, tá vendo, seu pecador? Seu pecador merece condenação. É isso que a lei faz, certo? Então aqui fala que aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá, ele terá vida, ele receberá justificação diante de Deus pela fé. Ora, a lei não é da fé. Sabe o que ele está querendo dizer? Lei e fé não se misturam no entendimento de que a lei está diretamente ligada com a tua performance. A fé não tem nada a ver com a tua performance. A lei está diretamente ligada com a tua performance. É pelo que tu faz ou deixa de fazer. Certo? De novo. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Como é que a lei funciona? O homem que cumprir esses mandamentos vai viver através das obras de justiça que ele praticou. Certo? Diferente da lei. A lei, de novo, Romanos fala que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Continuando. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Tá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quando Deus ele fez promessas para Abraão, é muito interessante. Porque tem coisas no Novo Testamento, nas epístolas, por exemplo, fala que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. A minha pergunta é, quando que Deus falou isso para ele? Porque quando você lê em Gênesis, você não vê Deus falando isso para ele. Por quê? Porque quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele fez uma promessa geral, grande. E depois, através dos profetas, eles começaram a dar detalhes acerca do que significava, ei, eu te abençoarei e farei de você uma bênção. E ei, em você serão benditas todas as nações da terra. Depois, quando você faz um estudo, você começa a ver que as bênçãos, as promessas que Deus deu para Abraão, que se cumpririam em Jesus Cristo, elas diziam a respeito de nós nos tornarmos filhos de Deus. De nós herdarmos todas as coisas, porque se Deus nos deu a Cristo Jesus, como não nos daria com Ele gratuitamente de todas as coisas? Tá? Continuando. Estou tentando correr aqui, tem muita coisa. Então, olha isso aqui. Quando você crê, a bênção de Abraão chega em você através de Jesus. Amém? Irmãos, como o homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Certo? Se fechar uma aliança, beleza, assinou em cartório, meu irmão, acabou, você não muda mais. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Essa palavra descendência é a palavra no grego esperma, que significa literalmente semente. Então fala que Deus ele deu as promessas para quem? Abraão e para a sua semente, que é Cristo. E daí fala assim, não diz e as descendências, como falando de muitas, no plural, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Agora olha isso aqui. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Pode parecer meio complicado, mas eu vou explicar. Olha isso aqui. Quando Deus ele fez as promessas para Abraão, ele fechou uma aliança com Abraão, que não é a aliança da lei. A aliança que Deus fechou com Abraão não é a aliança da lei. A aliança que Deus fechou com Abraão foi uma aliança confirmada em Jesus Cristo, de tal maneira que as promessas foram dadas a Abraão e a Cristo. Pula todo mundo e vem para Cristo. De tal maneira que os únicos que provam do cumprimento das promessas que Deus deu para Abraão são aqueles que pela fé se tornam o corpo de Cristo. Entendem? Por isso que em Cristo todas quantas promessas há de Deus são em Jesus o sim e por ele o amém. Então quer dizer, quando Deus ele deu as promessas de Abraão, que seria de a gente ser justificado, da gente receber o reino de Deus, da gente se tornar filho de Deus, quando deu essas promessas a Abraão, ele estava pensando acerca de uma justificação que era pela fé. Ele não estava pensando em te dar uma lei para tu cumprir, para então ser abençoado. Ele te deu gratuitamente em Jesus, quando ele fez aquela promessa a Abraão. De tal maneira que ele fez a aliança com Abraão e confirmou em Jesus Cristo. Lá antes, muito tempo antes, antes mesmo de existir lei. Olha que interessante. De tal maneira que quando Estevão está fazendo a sua defesa diante dos doutores da lei, o Estevão, o primeiro mártir, se lembra? Ele chama essa aliança que Deus fez com Abraão como a aliança da circuncisão. Porque Deus falou, olha, se vocês creem em mim, a minha aliança é o seguinte, ele fez aliança com Abraão e falou, agora todo menino que nasceu ao 8º dia vai ser circuncidado.
O que era uma alusão do nosso novo nascimento, que mostra em Colossenses. Tanto que em Romanos chama a circuncisão como selo da justiça da fé. Amém. Quer dizer, tu crê, você se circuncida. Você circuncida seu filho, porque você crê na promessa. A pessoa não era salva por causa da circuncisão, mas por causa da fé. E a obra da fé era a circuncisão. Mas ela recebia gratuitamente as promessas. Amém? Amém. Então tá bom. Mas digo isto. Não, desculpa, já li isso aí. Então olha que interessante, ele fala que a aliança que ele fez com Abraão, ninguém pode anular essa aliança que ele fez com Abraão, a qual ele confirmou em Cristo Jesus. Ninguém pode anular. E a lei que veio 430 anos depois não invalida a aliança que Deus fez com Abraão. Então a pergunta é, por que Deus deu a lei? Avançando. Porque se a herança, olha isso aqui, porque se a herança provém da lei, quer dizer, se você vai receber aquilo que Deus prometeu para Abraão através do cumprimento da lei, certo? Então, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ele está falando o seguinte, que se as promessas Deus deu para Abraão através da lei, então não é através de promessa, não é uma promessa, não é baseado na fidelidade daquele que prometeu, é baseado na força de performance que tu consegue ter para cumprir uma lei e merecer ser abençoado por Deus. Faz sentido? Faz sentido? Então ele pega e ele fala que a lei que veio 430 anos depois, ela não invalidou as promessas de Abraão, porque Abraão recebeu essas promessas gratuitamente. Avançando. 19. Logo, para que é a lei? Então essa é a pergunta que a gente estava fazendo nesse começo, né? Para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Deus deu a lei por causa da transgressão. Se todas as pessoas, descendentes de Abraão, todas, tivessem uma fé genuína para com o Senhor, não precisaria haver lei. Porque a fé os guiaria assim como guiou Abraão, assim como guiou Melquisedeque, Noé, Enoque, todos esses outros homens. Ele deu por quê? Porque ele sabia que o povo era duro e incircunciso de coração. Certo? E ele deu a lei. Tá? Avançando. Já vai entrar num ponto bem interessante. Tá? Eu sei que pode parecer muito técnico, mas vamos prestar atenção. Logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão até que, quer dizer, tem um tempo determinado, até que viesse a posteridade, a semente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, quer dizer, a lei ela foi dada por causa da transgressão, e ela foi dada até que viesse a semente que a promessa havia sido feita. Jesus, né? Então, desde o tempo que a lei foi estipulada até Jesus, foi mais ou menos 1440 anos. Agora, olha que interessante. 2660 anos até que a lei foi estipulada. A lei ficou só por 1440 anos e daí já vem Jesus. Depois de Jesus vem um tempo que se chama o tempo da graça. E agora nós já estamos vivendo há 2020 anos depois do tempo da graça. Pega esse tempo de 2020, pega mais aquele 2660 e compara com esse tempo aqui, você vê que o tempo da lei é um detalhe na história da humanidade, do relacionamento de Deus com a humanidade. É um detalhe. E sabe o que faz ser só um detalhe também? Que se tu pegar o mapa mundi, pega o mapa mundi, imagina o mapa mundi, tá? Ó, Brasil, aqui Estados Unidos, Europa, aqui Oriente Médio, aqui a África, a Ásia, aqui a Austrália, tá? A lei foi dada para um só povo, pensa num pontinho vermelho aqui no Oriente Médio. Enquanto eles receberam a lei que opera a ira, todo o restante da humanidade, Deus continua agindo com graça e misericórdia. Por quê? Por quê? Porque a lei foi necessária. Por que foi necessária? Porque Deus precisava proteger o caminho pelo qual a semente viria. E não me entenda mal, a lei ela é boa, a lei é santa, é justa, é boa. Eu cada vez gosto mais da lei. Não como uma maneira de eu me tornar justo diante de Deus, porque senão eu estou ralado. Mas como uma maneira de tu poder entender os princípios de Deus. E quando você entende, quando você entende o que a lei veio fazer, você olha para ela de maneira, você olha para ela com alegria, não com temor. E é isso que você vê, por exemplo, de pessoas debaixo da lei. De todas as pessoas debaixo da lei, para algumas pessoas a lei era pelo amor de Deus, cara, é horrível essa lei, né? É só destruição e tal. Para outras pessoas era, Senhor, eu tenho prazer na tua lei, né? Davi tinha prazer na lei de Deus.
Por quê? Porque ele era um cara sincero, ele cria em Deus. E por isso a lei era uma maneira dele conhecer mais a Deus, porque ainda não havia vindo Cristo, a expressa imagem de Deus. Mas mostrava princípios de quem Deus é, começava a mostrar sombras de quem Deus é. Uma imagem melhor do que outras pessoas tinham acerca de quem Deus é, se tu era sincero. Então Davi, um cara sincero, tinha prazer na lei de Deus, mas os insinceros, a lei era pá, cortava fora. A tal ponto que Davi, que era sincero, cometeu um pecado que precisava ser apedrejado. Ele foi apedrejado? Você nem vê ele fazendo sacrifício por pecado. Em Salmo 51, quando ele está se arrependendo do adultério que ele fez com Betseba e do assassinato que ele fez de Urias, ele fala, Senhor, se tu te agradasses de sacrifício, eu ofereceria. Mas o que te agrada, Senhor, é um coração contrito. E de um coração contrito tu não vai desprezar. Davi já estava entendendo que a lei era uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei é boa. A lei diz para não matar, certo? Agora que a gente está na graça, pode matar, né? Top. Não pode matar. Deus não gosta que tu mate, né? Errado matar igual é errado na lei. Certo? Só que a lei foi dada por um tempo em um povo, onde esse povo não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. Então precisava de um professor, o que a Bíblia chama lei, um tutor, para guiar eles à fé. Então, na verdade, a lei impulsionava os sinceros à fé, refreava os insinceros de cometer pecados, certos tipos de pecados, com medo da punição. E aqueles que cometiam certos tipos de pecados, que a Bíblia chama de pecados que era para a morte, o que acontecia? Eram cortados fora. Era uma maneira de conseguir manter a linhagem da onde viria a semente pura, até que viesse aquele que cumpriria todas as coisas e abriria para todo o mundo, não só para a descendência física de Abraão, as promessas que Deus deu lá a Abraão. Tu entende? Tu começa a ver que a lei não foi dada como, olha, já que eu sou Deus, eu sou muito bom para vocês, eu quero dar uma lei de um passo a 6.000 e poucos para que vocês se tornem santo, então eu te recebo no meu reino. Estava ralado, meu irmão. Estava ralado. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Tu dá uma lei santa a um homem nascido em pecado, com a natureza do pecado, o que acontece? Condenação, mano. Você está ralado. Você está ralado. Mas porque o Antigo Testamento, a maior parte, ela foca aqui. E as pessoas não entendem a razão disso. Até hoje as pessoas ainda vivem com uma mentalidade de que Deus, ele está irado, ele está punindo, ele que está matando, ele que está condenando, ele que está... Cara, e esquecem toda a misericórdia e graça de Deus revelada em todo o resto. Você vê que a lei ela se torna apenas um ponto específico, com razões específicas e com tempo determinado, só para cumprir um ponto. E hoje, na aliança da graça, a gente está sendo pregado lei. E eu quero mostrar para vocês. Vamos continuar rapidinho. Daí eu vou já mostrar para vocês o que eu ia dizer aqui. Rapidinho. Aqui. 20. Ora, quer dizer, Deus ele deu a lei então, até que chegasse Jesus, a semente, e ele deu essa lei na mão de um mediador. Quem é esse mediador? Moisés. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Basicamente falando que um mediador ele não fica de um lado só. O mediador ele vem para mediar um atrito entre duas partes. E um mediador ele não vai ficar de um lado ou só de outro lado, só do lado de Deus, só do lado do povo. Ele fica no meio dos dois, certo? Para tentar trazer a paz a essas duas partes, certo? Então fala, a lei foi dada na mão de um mediador que é Moisés. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Ó a pergunta, a lei que Deus deu é contra as promessas que Deus fez para Abraão? Olha o que ele fala, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse trazer vida, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ele está falando, olha... Se a lei não anula a promessa, por quê? Porque Deus não falou, olha, você vai alcançar a promessa se você cumprir a lei. Ele fala, e se tivesse uma lei que a gente conseguisse cumprir, a vida seria através da lei. As promessas viriam através do cumprimento da lei. Olha que interessante, ele fala, se houvesse uma lei que pudesse vivificar. A palavra de Deus fala em Hebreus que a lei a nada aperfeiçoou. De maneira que agora foi colocada uma melhor esperança, que é a nova aliança.
Em Romanos capítulo 8 fala que aquilo que a lei ela estava enferma, aquilo que ela não conseguiu fazer porque estava enferma pela carne, Jesus cumpriu. Quer dizer, a lei não conseguiu trazer vida para ninguém. A lei não conseguiu justificar ninguém. Por quê? Porque nós tínhamos uma natureza caída. Certo? Mas aquilo que a lei não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer e nos deu gratuitamente, assim como Abraão recebeu. Amém? Amém. Faz sentido? Então tá. Continuando. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Olha isso. A lei colocou todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo debaixo da lei, tá? Todo mundo debaixo do pecado. Para quê, Natan? Para quê? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Sabe por que a lei foi dada? É muito interessante, eu não vou abrir por questão do tempo. Mas lá em Gênesis, você vê, de novo, você vê Caim matando Abel. E daí Deus chega para Caim, em vez de matar Caim, o que Deus faz? Coloca um sinal nele, não sei se é na testa, mas coloca um sinal nele, para que ninguém matasse Caim. Ele fala, aquele que matar Caim, eu vou castigar 7 vezes. O bisneto de Caim, se eu não me engano, Lameque, ele tinha 2 esposas. E daí ele chega para suas esposas e fala, olha, matei um homem porque me pisou e matei o outro porque me feriu. Se Deus vai vingar Caim 7 vezes, a mim ele vai vingar 70 vezes 7. Sabe o que estava acontecendo? Olha que interessante. Por causa da graça e misericórdia de Deus. Por que Deus não estava derramando raio na cabeça de cada um que pecava? As pessoas começaram a confundir a graça e misericórdia de Deus com permissão ao pecado. Começaram a confundir a graça e misericórdia de Deus e começaram a se comparar. Porque já que a imagem de quem Deus é foi deturpada assim que o pecado entrou no mundo, e a gente não tinha mais uma visão clara de quem Deus era, as pessoas começaram a se comparar, e daí, Lameque falou, Caim matou Abel por causa de uma coisa ridícula, e Deus protegeu ele. Eu matei em legítima defesa. Então, se Deus vai vingar Caim, se alguém matar ele 7 vezes, vai me vingar 70 vezes 7. Isso é verdade? Isso Deus falou? Não. Ele estava chegando nessa conclusão. Em 2 Coríntios, Paulo fala o seguinte, que aqueles que medem a si mesmos e se comparam a si mesmos não são sábios. O que acontece é que as pessoas começaram a se comparar e elas começaram a pensar, meu irmão, se tem alguém que vai ir para o céu, sou eu, né, cara? Porque, cara, eu nunca roubo, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz aqueles pecados que aquele cara fez, aquele outro lá, nunca cometi aquilo. Se tem, eu vou te falar, se tem alguém que vai ser salvo, sou eu. Certo? E isso intensificou ainda mais quando Deus chega para Abraão e fala, ei, eu vou te abençoar e a tua descendência. Porque daqueles que nasciam de Abraão, o pessoal, meu irmão, se tem alguém que vai entrar na reino de Deus, somos nós, né? Somos nós. Se tem alguém, mano, que vai entrar na reino de Deus, é nós. Por quê? Eu sou descendência de Abraão, mano, tá tirando? Sou descendência de Abraão. Por que Deus deu a lei? Para acabar com isso. Uma das razões do porquê Deus deu a lei foi para fechar a boca do homem e para que o homem fosse condenável diante de Deus. Deus não deu a lei para que tu se santificasse. Deus deu a lei para que tu seja condenado. Deus deu a lei para que tu fosse condenado, porque os homens começaram a se comparar e começaram a achar que, se alguém vai ser salvo, sou eu que sou descendente de Abraão. E é como João Batista falou para os fariseus, falou, se você não sabe que dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Então Deus teve que dar a lei, por quê? Para que o homem não começasse a se subverter e para que o homem fosse condenado para o bem. Por quê? Porque Jesus veio salvar os ímpios. Eu não vim salvar os justos, chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então quer dizer, tu não pode ser ruim demais para Deus te salvar, mas você pode ser bom demais. Quer dizer, não tem pecado que você possa cometer que Deus não consiga perdoar através do sacrifício dele. Mas você pode ser bom demais que tu... Não, eu não mereço. Eu não preciso de Jesus Cristo. E foi pecado que os homens começaram a fazer. Eles, mesmo com a lei, começaram a se gloriar na lei, achando, pelo amor de Deus, a lei foi dada para condenar. E tu começar a se gloriar na lei é porque, meu irmão, você escolheu ser cego. E isso fala... Isso é o que a Bíblia revela. Então, uma das razões do porquê Deus deu a lei foi para que condenasse o homem. Certo? Vamos avançar, ele já vai falar mais um pouquinho da lei. Então, de novo, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Olha que interessante.
Uma vez eu estava estudando sobre a lei e me veio uma visão interna, uma imagem. E essa imagem era um quarto fechado. E nas paredes estava escrito lei, 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 lei. Na verdade era um muro muito alto, estava escrito lei, 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 lei. O muro tu não tinha como escalar. E daí tinha uma porta, escrito Jesus. Quer dizer, a lei fechou o homem de tal maneira que deu um rapão nele na confiança que ele tinha nele mesmo, nas suas obras boas, a tal ponto que quando o homem pensava, Senhor, é o que o povo depois que era do Egito falou, Senhor, nos dá a lei que nós vamos cumprir. Tudo que você disser, pode deixar que a gente vai cumprir. Daí Deus falou, então tá, deixa eu te mostrar um pouquinho de quem eu sou. Né? Não farás isso, não farás aquilo, pai, deu a lei. Quando deu a lei para quê? Para tirar esse engano. Para colocar todo mundo no mesmo patamar. Qual que é o patamar, meu irmão? Todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Ele deu a lei para calar o homem, para tirar o engano de que ele seria salvo, para tirar o engano de que eu sou melhor que aquele é melhor que aquele. Não, meu irmão, todo mundo está no mesmo saco. E se tu não crê na misericórdia de Deus e na graça do Senhor Jesus Cristo, você está condenado. Certo? Por isso ele encerrou todo mundo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada àqueles que crescem. Amém? Amém? Continuando. Mas antes que a fé viesse, antes que Jesus viesse, antes que a fé viesse, essa fé que nos faríamos com que nós nascêssemos de novo, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Olha isso aqui. Aqui fala que nós estávamos protegidos. Os judeus estavam protegidos debaixo da lei. A lei foi dada para proteger. Proteger em que sentido? Em que sentido? Proteger da soberba. Proteger do engano, de que a pessoa poderia se salvar. E também proteger da pessoa se corromper a tal ponto de se tornar tão ímpio quanto os outros povos ao redor deles. Certo? Eu falo, tá, mas eles se tornaram. Sim, porque eles rejeitaram a lei. Agora, se eles olhassem a lei com sinceridade de coração, eles iam ver, caramba, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada disso. Então eles iam tentar se afastar. Obviamente eles iam pecar. Mas o que a lei estipulava? Sacrifício. Pelo pecado deles. Já guiando eles ao quê? A fé. Quando alguém trazia um sacrifício para o sacerdote sacrificar um sacrifício de pecado, a palavra de Deus fala que o sacerdote examinava o cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito. Ele não examinava aquele que trazia o cordeiro. Ele não chegava para aquele lá e falava, e aí, você está jejuando? Você está lendo a Torá? Você está amando sua esposa? Ele não media o cara que estava trazendo o cordeiro. Até porque se o cara estava trazendo o cordeiro, ele estava confessando, pequei. Tem misericórdia de mim, não é verdade? E o levita e o sacerdote, ele examinava o quê? O cordeiro. Santo e perfeito, imaculado. Chega Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quer dizer, a justificação que vem através de Jesus Cristo não tem nada a ver com quem tu é, mas quem é o teu Salvador. E a lei veio para justamente mostrar, tu é pecador e tu merece condenação, mas ei, coloca a tua fé no Cordeiro, que através do sacrifício dele, você vai ser perdoado. Então a lei, ela guiava os sinceros à fé, e cortava fora os insinceros, de maneira a proteger a linhagem de Deus até que Jesus Cristo viesse. Até aqui. Depois daqui, acabou. Continuando. 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor. A lei nos serviu de professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Depois que você vê a fé, que tu crê em Jesus Cristo, você não precisa mais de um professor. Sabe por que não? Porque as pessoas pensam assim, se não tiver lei, o que vai me impedir de viver em pecado? A nova natureza que você recebeu em Cristo Jesus. A nova natureza santa. Em Romanos capítulo 8 fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o contexto ali fala de ser guiado à santidade. A palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 5 que as obras da carne são manifestas. São manifestas para quem as obras da carne? Para aqueles que têm o Espírito. Aqueles que têm o Espírito, eles percebem. Todo mundo passou por isso aqui. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, coisas que antes você nem percebia, você começa a perceber, caramba, não, isso está errado. Não devo fazer isso aqui. Porque a tua natureza mudou.
Você não precisa mais de uma lei externa escrita com letras em pedra, porque agora tu está numa nova aliança onde Deus escreveu a lei dele no teu coração e no teu entendimento. E agora ninguém mais vai dizer, ei, vem e conheça o Senhor, porque serei conhecido de todos. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm uma intimidade única, têm uma intimidade pessoal com Deus, e por Deus habitar dentro deles, eles terem relacionamento com Deus, a santificação é um fruto natural da nova aliança. A lei fortaleceu o pecado. A lei veio para fortalecer o pecado. Eu vou ter que ler na Bíblia, senão vocês não vão acreditar. Vamos ver alguns pontos então, alguns efeitos da lei, tá bom? Do porquê Deus trouxe a lei. Vamos abrir primeiro 2 Coríntios 3, 6 a 9. Hoje é naturalmente esse sacrifício que nós fazemos como sacrifícios vivos a Jesus. Sim. Não é por medo de condenação. Não é, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus vai me condenar. Pelo amor que Ele teve por nós, a gente ama Ele, automaticamente a gente se apresenta em sacrifício vivo todos os dias. É, o amor de Cristo nos constrange. Exatamente. Quer dizer, o amor que vai ser gerado no teu coração para com Deus, porque Ele te amou primeiro, Exato. vai fazer você servir a Deus muito melhor acidentalmente do que jamais você conseguiu com todos os teus esforços, por temor de punição. É leve, né? Entende? Faz sentido? Agora a questão é o seguinte, por que a gente está falando acerca da lei? Porque eu quero mostrar para vocês porque aqui nesse ponto da história, a gente parece ver um Deus muito diferente desse que a gente viu em Jesus. Porque a lei ela foi dada para o bem do povo, mas tinha efeitos colaterais. Tinha efeitos colaterais. Não era algo perfeito no entendimento. A lei era perfeita, mas não gerou, não aperfeiçoou nada por causa da fraqueza que o homem tinha, não conseguia cumprir a lei. Então eu vou mostrar alguns dos efeitos que a lei gerou. Entendam, eu estou falando da punição, não recompensa do pecado na questão de que tu planta, tu colhe, mas na questão de Deus derramar juízo sobre o teu pecado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o juízo de Deus sobre você por um pecado teu, outra coisa é você planta e colhe o fruto do teu pecado, certo? Porque mesmo antes, quando não havia lei, a palavra de Deus fala que o pecado reinou mesmo sobre aqueles que não haviam pecado como a transgressão de Adão. Quer dizer, mesmo aqueles que não pecaram contra um mandamento direto de Deus como Adão, a morte reinou sobre eles. Eles tiveram o fruto do pecado e a morte que vem do pecado. Mas eu estou falando de uma punição de Deus, julgamento de Deus, punição, morte, condenação, ira de Deus sobre o homem. Isso a gente só começa a ver realmente aqui. Certo? Por quê? Olha o que fala em 2 Coríntios, então, capítulo 3, versículo 6 a 9. Fala assim, a partir do versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha o versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, uma nova aliança. Não da letra. Quando ele está falando letra, ele está falando do quê? Da lei. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito traz vida. Ele está falando que a lei mata. E pessoal, aqui está falando de letra, muitas pessoas eu vejo falando que está falando da letra, tipo a palavra de Deus sem o Espírito. Mas não, quando fala da letra, está falando da lei. Está falando que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está fazendo uma comparação da nova aliança com a antiga aliança. E ele chama a nova aliança como ministério da morte. A antiga aliança foi dada para matar. E aqui está falando da lei escrita em pedras. O que é isso? Quando é que Deus escreveu uma lei em pedras? As tábuas da lei, os 10 mandamentos.
Porque tem pessoas que às vezes elas pegam e falam assim, não, que Jesus ele cumpriu a lei, tá? Jesus ele não aboliu lei nenhuma. Ele cumpriu a lei e por cumprir nos deu uma nova esperança que não está mais baseada nessa lei de performance. Agora é uma... Você falou, Deus chamou a antiga aliança e o ministério da morte. Isso. É que você falou nova. Não, Jesus chamou a antiga aliança e o ministério... Obrigado, Bruno. Jesus chamou a antiga aliança e o ministério da morte, certo? Tá? Me perdi. Tá, mas beleza. Ah, tá. Quando Deus escreve uma lei em pedras, está falando de 10 mandamentos. Por que que acontece? De novo, na nova aliança, por Jesus ter cumprido a antiga aliança, agora a gente recebe a justificação como se a gente tivesse cumprido toda a lei, mas porque Cristo cumpriu em nosso lugar, e Ele mesmo cumprido, não merecendo a morte, se fez pecado por nós, para que pelo sacrifício dele nós fôssemos feitos justiça de Deus, certo? Então quer dizer, na nova aliança a gente recebe pela fé a posição de justos e não mais através da nossa performance, que era baseada na antiga aliança, certo? Então tem pessoas que não conseguem entender isso, elas falam, não, a lei passou, Natan, a lei cerimonial, a lei da questão de não pode comer porco, a questão de que a gente tem que guardar as festividades, você tem que guardar o sábado, mas não está falando dos 10 mandamentos. Aqui está chamando os 10 mandamentos de ministérios de morte, não é eu que estou falando, Paulo está falando. Paulo está chamando o ministério da lei, aquele gravado com letras e pedras, de ministério da morte. Quer dizer, ele ministrou, ele trouxe aos homens morte. Continuando. 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Quer dizer, Paulo está piorando a situação aqui dele. Ele chamou de ministério da morte e agora está chamando de ministério da condenação. Por quê? Porque a lei não foi dada para justificar o homem. A lei não foi dada para justificar o homem, a lei foi dada para condenar o homem. Por quê? Para o bem. Como assim para o bem, Natan? Porque o homem precisava... Deus ele queria revelar a verdadeira natureza do homem para que ele percebesse o quão perdido ele estava, para que ele colocasse totalmente a sua fé em Cristo Jesus. É em Deus que justifica o homem, não na sua performance em conseguir cumprir uma lei. Então a lei veio para matar, a lei veio para condenar para o nosso bem. Faz sentido? Sim. Continuando. Está estudando aí, mulher? Certo. Olha que interessante, então. Paulo chama a antiga aliança de ministério da morte e ministério de condenação. Se tu for viver, cara, debaixo de uma mentalidade de lei, você vai viver constantemente condenado. Constantemente condenado. A tua consciência vai te condenar, não é nem Deus que vai te condenar. A tua consciência vai te condenar, o teu coração vai te condenar. A palavra de Deus fala, 1 João fala que se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Olha que interessante. Quer dizer, Deus é maior que o teu coração, Ele sabe todas as coisas. Quer dizer, Ele entende melhor do que o teu coração. Quer dizer, por teu coração não entender o amor de Deus, a verdadeira graça dele, tu te condena a ti mesmo. Mas Deus não te condena porque Ele vê muito melhor. Ele entende o amor que Ele tem por você, a graça dele e o que Cristo cumpriu. Certo? Continuando. A lei, ela operou a ira. Em Romanos 4,15, não precisa abrir, fala que porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Quando você estabelece uma lei, aquilo que antes você nem sabia que era pecado, passa a ser pecado, e por ser pecado você está transgredindo uma lei. Por você estar transgredindo a lei que foi estabelecida, existe uma punição que você merece receber. Vocês podem viver debaixo da lei, é isso? A verdade é que não existe nem mais lei para se viver debaixo. Jesus cumpriu a lei. Você pode se colocar debaixo da lei, como se Deus ainda estivesse se relacionando com o homem através da lei. A verdade é que Cristo já cumpriu a lei, certo? Mas se tu te colocar debaixo da lei, tu vai te condenar, tu vai permitir que o diabo age em você e tenha livre acesso a você. Mas Deus não me condena, então. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá, mas se eu estiver agindo debaixo da lei, eu não vou ser condenada por aquilo que eu acredito? Se você estiver vivendo debaixo da lei, você vai ser condenada por você mesmo. Deus não vai estar te condenando. Porque Deus, a palavra de Deus fala, dizendo nova aliança, a antiga aliança envelheceu e perto está de acabar. A antiga aliança acabou. Então aqueles que estão sobre a antiga aliança, estão sobre uma aliança que na verdade já passou, que já foi cumprida em Cristo Jesus. Mas tu vai te condenar e por tu não conhecer a graça e a misericórdia de Deus, você vai dar espaço para o diabo poder vir te condenar, trazer doença, trazer tristeza, trazer pobreza.
Porque você não conhece a graça de Deus, você não está tomando pela fé do que a graça de Deus já te proporcionou. Entendi. Mas a salvação está lá. A única diferença é que eu vou viver a consequência do pecado, a condenação, etc. A verdade é que, com lei ou sem lei, você está condenado. Se você está tentando viver pela lei, você está tentando alcançar Deus por um meio que é impossível se alcançar. Certo? E isso vai gerar o quê? Só condenação, tristeza. Você não vai conseguir alcançar Deus. Certo? Alguém dá uma olhada aqui, dá uma olhada para você se está acabando, o tempo. Acho que deve ter uns 3 a 5 minutos. É? E quando Moisés estava no Monte Sinai, fazendo Alguém pode ir, por favor? Desculpa. quando Moisés estava no Monte Sinai fazendo as letras da árvore, Na tábua da lei? as tábuas da lei, o pessoal já estava lá embaixo voltando. Exatamente. Ele esperou para ser a lei, né? Eles falaram, nos dá a lei que nós vamos seguir. Mas, gente, não aparece tempo aqui, não? Antes dele descer, eles já estavam... Antes de chegar as tábuas da lei, já estavam muito Alguém tempo. acompanhando o negócio? Agora isso aqui, pessoal. Então, tem quanto tempo? Não aparece o tempo ali. Isso que eu tô falando. Eu não sei que hora você começou. Ó, se existisse lei, meu irmão, você estava tudo condenado. Não aparece mesmo. Não aparece. É só no cronômetro. Vai lá que eu Você fica de olho, por favor, mano. Quando acabar, aí você avisa. Beleza. Tá. Outra coisa. Olha aqui, presta atenção. Outra coisa. Em Romanos 5,13, vou abrir rapidinho aqui pra gente ler. E eu já vou ler rapidinho mesmo, porque eu já vou ter que passar para outro ponto. 5,13 fala o seguinte: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. A verdade é uma pergunta: Deus precisou dar a lei para que o homem fosse condenado? Não. Porque em Romanos capítulo 2 fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão, aqueles que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O homem já estava condenado. Então por que Deus deu a lei? Para mostrar que o homem era pecador. Para mostrar para eles que eles merecem a condenação. Então quer dizer, para esse povo, querendo ou não, para o judeu, para o hebreu que recebeu a lei, eles foram punidos para o bem não só daqueles que eram sinceros entre eles, mas até para o bem da humanidade. Porque através dele veio o entendimento de que, meu irmão, se tu está tentando se santificar pelas tuas obras, você tem que cumprir essa lei que é impossível de cumprir. Te coloca na tua posição de tipo, meu irmão, Deus, se tu requer que eu faça tudo isso para ser salvo, tem misericórdia de mim. E Deus vai falar, amém, exatamente isso que eu estou querendo. Entende? Tá? Então a lei veio para trazer morte e condenação. O que a lei também veio trazer? O que ela trouxe? Ela trouxe o conhecimento ou a consciência do pecado. A lei veio para fechar a boca dos homens. A lei veio fazer o homem condenável diante de Deus. Romanos 13, 19 a 20, rapidinho, vamos lá. Alguém fica de olho ali, por favor? Estou de olho. Não, de olho mesmo? De olho só no meu tiro, olho dele. Muito bom. 13, 19 a 20. Fala assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Viu que ele está falando que tem algumas pessoas que estão debaixo da lei, outras não. Tá naquela época. Desculpa, Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 19. 3, 19. Tá, obrigado. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Quer dizer, qual o propósito? Para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então quer dizer, o cara que se achava muito bom, fala, cara, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, tô safo, vou entrar fácil no reino de Deus. Quando vem a lei dizendo, tipo, meu irmão, tudo que é pecado, o cara não só percebeu que era pecador, mas era pecador dos brabos. A lei veio para fechar a boca do cara. Cara, você tá me avisando ou não, bro? Não. Você fez uns movimentos assim. Você a barba e o nariz. Porque a questão é a seguinte, é muito interessante você ver Isaías. Quando Isaías está na presença de Deus, todos os homens que vêm à presença de Deus, ou eles caem como mortos, ou eles começam a sentir, meu irmão, eu vou morrer. Meu irmão, eu vou morrer. Porque eles veem a glória de Deus e falam, pô, estou ralado. Então quer dizer, Deus deu uma imagenzinha da santidade dele. Posso falar outra coisa? As pessoas falam, Deus deu a lei para mostrar a justiça dele. Não é o que fala em Romanos capítulo 3. A lei não foi dada para mostrar a justiça de Deus. A lei foi dada para mostrar a injustiça dos homens. Quem mostrou a justiça de Deus foi Jesus Cristo. É verdade. Jesus revelou a justiça de Deus.
Jesus manifestou a justiça de Deus. Nele, sobre ele e através dele. Certo? Acabou aí? Eram duas perguntas. Não, mas a lei não foi desde o começo porque Deus não queria colocar esse peso sobre toda a humanidade. Porque Deus, ele vê na benignidade dele, um efeito mais poderoso para trazer o homem a ter relacionamento com ele do que o medo de punição. Como se fosse uma medida provisória. Foi uma medida provisória necessária só por esse tempo. Para proteger o povo dele, que ele separou para trazer Jesus. Antes não era necessário. Antes não é que não era necessário o entendimento de que não é que não iria surtir efeitos benéficos se Deus desse antes àquelas pessoas debaixo da lei, mas também teria efeitos negativos. Um dos efeitos negativos é a consciência de pecado. Então, por exemplo, até Adão e Eva, quando eles pecam, qual que é um dos efeitos do pecado? Consciência de pecado, vergonha, vou me esconder de Deus. Deus vai lá, veste eles para tipo, você tá com vergonha que você está nu, tudo bem, vou te vestir. Vamos continuar tendo relacionamento. Impede eles de estarem no jardim. Por quê? Para que eles não vivam eternamente naquela condição de pecador. Mas a verdade é que Deus continuou tendo relacionamento com eles. Ele já falou sobre isso. Mas a verdade é que Deus... Mas se Deus desse a lei, palavra, Adão e Eva, já que vocês pecaram, deixa eu mostrar para vocês como é que vai ser a partir de agora. Meu irmão, já era, eles iam fugir de Deus, nunca mais iam se aproximar, porque a lei traz a consciência do pecado e te faz condenável diante de Deus. Entende? Ia fazer muitas pessoas correr de Deus, em vez de se aproximar. A palavra de Deus fala, acho que em Jeremias fala que com cordas humanas e laços de benignidade Deus nos atraiu a Ele. Não tinha lei naquela época, suponhamos na época de Noé não tinha lei, mas Deus fez tudo aquilo, mas as pessoas já estavam pecando, né? Não, tu tá pegando a partir de Adão. Na verdade, todo mundo... exatamente para eliminar aquelas pessoas que estavam fazendo... A gente falou já sobre a questão do dilúvio. Por que Deus trouxe destruição no dilúvio? Porque Deus precisou trazer condenação. Porque o pecado tinha se alastrado a tal ponto que só sobrou 8 pessoas. De todas as pessoas, em todo o tempo que Deus construiu a arca, só 8 se arrependeram. Tanto era o nível que a humanidade estava. Então Deus precisou trazer condenação à humanidade para proteger a semente que viria lá na frente. Porque se ele não fizesse isso, não sobraria um. Não sobraria um. Jesus nunca teria vindo. Lei. Oi? Mesmo estipulando lei, se ele tivesse estipulado a lei antes. Cara, eu acredito, de Noé, novo, por exemplo. nunca foi... Oi? Em vez de vir com o dilúvio, vir com a lei. Não, mas o povo já estava... Porque a questão é o seguinte, querendo ou não, a lei, ela expandiu o nosso conhecimento do que é pecado. Não quer dizer que o homem não tinha conhecimento de que era pecador. É o que a gente já falou sobre isso nos primeiros estudos. Sobre a questão de que qual foi a árvore que Adão comeu? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por isso, a partir daquele momento, eu creio que foi naquele momento que o homem passou a ter a consciência do bem e do mal. Certo? E daí começou a ter... Então, o homem tem uma certa consciência de bem e mal que pode ser deturpada. A tua consciência pode ser cauterizada, pode ser enfraquecida, pode ser fortalecida. A lei fortalece a consciência de pecado. Ela fortalece. Porque você pensa assim, pô, cara, eu sou pecador, eu menti ontem. E a lei fala assim, não, você não é só pecador porque você mentiu. Você é pecador também por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e aquilo outro também, e aquilo outro lembra daquilo outro. E daí você mostra, putz, grila, meu irmão, lá louco, eu tô ralado. A lei traz muito mais conhecimento do pecado. Então, assim, a lei não é só para mostrar a injustiça do homem, mais do que isso é para mostrar a incapacidade do homem de conseguir ser salvo pelas suas próprias obras. Né? Amém. Que é a autojustiça. Exatamente. Demonstrar que eles precisam de um Salvador. Amém. Então, por isso que a lei aponta para o Salvador, que é Jesus. Amém. Por isso que ela serviu de aio até a Cristo. Por isso que ela serviu de professor até a fé. E por isso que depois que você tem a fé, você não precisa mais da lei. Por isso que esses homens que tiveram fé aqui antes não precisaram de lei. Não precisaram de lei por quê? Porque eles já estavam vivendo através da fé. Eles não receberam uma nova natureza, mas por causa da fé e o relacionamento que eles estavam tendo com Deus, anda em minha presença ser perfeita. Eles estavam provando uma transformação que Deus já estava gerando neles, na alma deles. E eles produziam já justiça através da vida deles. Claro que não se compara à justiça de Jesus, mas não precisava de uma lei para inibi-los de pecar, porque eles tinham um coração para com Deus. O entendimento de que eles tinham um relacionamento com o Senhor. Entende? Faz sentido? Sim. Então tá. Então, de novo, a lei veio para trazer o conhecimento do pecado. De novo. Cadê? Onde é que tá? 13, 19 a 20, eu perdi aqui. Isso. Isaías. Não. Ah, tá falando de Isaías? Tá falando de Isaías. Não.
Ah, já passou de Isaías ou Jeremias, não sei. Mas Romanos 3 fala de novo. Fala que Deus ele deu a lei para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Uma vez eu estava lá numa igreja de um cara e cara, esse cara... Não vou entrar nisso, eu não tenho tempo. Mas basicamente o cara chegou pra mim e eu perguntei pra ele, porque eu entendi que esse cara era um legalista, mano. Era tipo, você tem que cumprir a lei e tal. Eu falei, pô, mano, pra que Deus deu a lei? Cara, Deus deu a lei pra nos santificar, como uma maneira da gente poder se purificar e tal, e nos achegar a Ele. Eu falei, não, mano, Deus deu a lei pra te condenar. Deus deu a lei pra te matar. Como assim, cara? Eu falei, abri 2 Coríntios e mostrei aquilo ali, falando do ministério da morte, gravado com letras em pedras e tal. Eu falei, aqui, ó, que tá chamando o ministério de morte, ministério de condenação. Eu veio matar e condenar, não veio te santificar. Porque, de novo, cara, todo mundo que prega, você tem que se santificar. Se tu não te santificar, você não tem salvação. A pergunta que eu faço para essa pessoa é, que nível de santidade você está falando? A tua? Não, a pergunta que eu faço é a tua? Tu já chegou nesse nível? Você é tão santo quanto Jesus é santo? Não, eu não sou. Eu não sou perfeito, mas pelo menos eu não adultero. Pelo menos eu não roubo, pelo menos eu não... Meu irmão, você não está entendendo. Corre debaixo da lei, meu irmão. Sai correndo debaixo da lei, porque a lei te condena. Porque a lei fala que se tu cumpre toda a lei e tropeça em um só ponto, você é condenado de toda a lei. Quer dizer, se tu mentiu uma só vez, você é condenado como se tu fosse homicida, homossexual, adúltero, todo pecado que existe no mundo, você é condenado por tudo isso. Se tu quebrar um só pontinho. Porque quando fala de santidade, tá falando que santidade? Santidade de Deus, mano. É uma santidade que não é porcentagens, não é, olha, os melhores 10% vão entrar. Não é, ou tu é perfeito, ou tu é santo, você tá fora. E é isso que a lei fez, a lei não deixou chance nenhuma, é zero chance, zero. Você quer te salvar através das tuas obras? Cumpre. Daí o homem que cumprir essas coisas por elas viverá. Tô ralado, mano. Tá entendendo? Então uma pessoa que utiliza da lei, ou que prega a lei para a pessoa se santificar e chegar à lei, a salvação, a justificação, não entendeu nada. Nem entendeu o porquê da lei. A única maneira, meu irmão, de tu chegar à santificação é através da graça de Deus. Fala, pô, mas Natan, se a gente pregar a graça, as pessoas vão viver em pecado. Ao contrário. Fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei dá força ao pecado. É o que a gente vai ver depois aqui. A lei fortificou o pecado. Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15. Então quer dizer, se tu prega a lei, cara, você prega a lei, você não deve fazer isso, se você fizer isso, Deus vai te condenar, se tu fizer aquilo, sabe aquilo, tu vai... Tem muita gente sincera, tá querendo produzir santidade nas pessoas, mas vai produzir o contrário. Porque a pessoa vai se tornar consciente do pecado, ela vai tentar vencer o pecado pelas suas próprias forças, ao invés de pelo Espírito de Deus, e a carne dela é impossibilitada de cumprir a lei de Deus. E ela vai cair bem naquilo que estava dizendo para não fazer. Porque o que te livra do domínio do pecado é a graça de Deus, e não a lei. Então a graça de Deus vai fazer você viver em santidade muito mais do que se você viver numa mentalidade de lei. E é isso que a Bíblia prega, mano. É o que a Bíblia prega. É o que Paulo fala. O que diremos, pois? Pegaremos para que a graça abunde? Fala de modo nenhum. Para não sabeis vós que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, vocês foram batizados na sua morte? De sorte que da mesma maneira que ele ressuscitou dos mortos, é para que vocês vivam em novidade de vida. Ele falando basicamente o seguinte: se tu creu em Jesus, tu morreu para o pecado e você ressurgiu com uma nova vida. Quer dizer, o natural na tua vida vai ser santidade. Por isso em Romanos capítulo 6, fala, tendo sido libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que vem primeiro, a raiz ou o fruto? A raiz. Então tu primeiro se santifica para depois ser salvo, ou primeiro tu é salvo e isso produz fruto de santidade? Você primeiro é salvo por graça. Deus te faz uma nova criatura criada em Cristo Jesus em verdadeira justiça e santidade, Efésios 4:24. E porque tu é santo, tu produz santidade. Amém. Ao invés de tentar alcançar a santidade para ser santo. Daí nós não está escrito no livro da vida se nós for tudo isso? O quê? Se nós for santo.
Se tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está escrito no livro da vida. Acabou. Acabou. Amém. Vamos continuar. Amor, são 10. Já estou acabando, tô acabando. Eu preciso acabar esse ponto aqui, para no próximo estudo a gente finalizar esse ponto para entrar em outra coisa. Tá, rapidinho. São que horas? 10h15. Posso ir um pouquinho mais? Aliás, quem é que não quer, né, ouvir a palavra do Senhor? Não sei. Não sou eu que estou falando. Não sei o que estou falando, né? Mas quem que vai rejeitar a palavra do Senhor aqui, hein? Não, rapidinho, pessoal, eu vou terminar. Tá. De novo, Romanos 7,7. Romanos 7,7. Vamos lá, então eu vou correr. Romanos 7,7, que a minha esposa falou, eu tenho que cumprir aqui. Romanos 7,7 fala o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? Ele fala, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. E a palavra conhecer não é que eu nunca nem sabia o que era pecado. Não, é o conhecer, de um conhecer profundamente. Assim como Adão conheceu Eva e gerou Caim. É um conhecimento amplo, íntimo. Fala, eu não teria esse conhecimento do pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Certo? Outra coisa. A lei fez o pecado abundar. A lei deu força para o pecado. E eu sei que isso pode gerar dúvida, mas, mano, olha, é a Bíblia que fala. Romanos 5,20. Eu vou abrir e ler, pessoal, por causa do tempo. Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vocês estão lendo comigo que diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse? Quer dizer, Deus tem prazer no pecado? Não. Mas na verdade Deus simplesmente revelou o que já estava dentro do homem. O homem já estava condenado. Ele precisava revelar isso. Por isso ele deu a lei para que o pecado abundasse, se mostrasse pecado. Certo? 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 Sim ou não? Sim. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Olha o que fala, aquele que a gente falou, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando você está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre você. O que faz o pecado não ter domínio sobre você é quando você está debaixo da graça de Deus. A graça de Deus não é só você não receber a recompensa que você mereceria receber pelos seus pecados. É o poder de Deus para produzir santidade na tua vida. 1 de Coríntios, não, eu não vou, eu só falar. É o versículo que a gente já falou. Fala, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Fala, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É eu que estou falando ou é a Bíblia que está falando? Aí não é 1 ou 2, 3 versículos, na boca de 2 ou 3 testemunhos será confirmada toda a palavra. A palavra está mostrando. Certo? Agora, abra em Romanos capítulo 7 de novo. Que eu quero mostrar por que Deus, para finalizar. Por que Deus deu? Se a lei condena, a lei mata, a lei traz consciência de pecado, a lei faz o homem condenável diante de Deus, a lei imputa o pecado, a lei opera a ira de Deus, por que Deus deu a lei? Olha quem fala. Romanos 7, a partir do versículo 5. Porque quando estávamos na carne, isso aqui Paulo está falando, quando a gente estava na carne, na antiga natureza, as paixões dos pecados que são pela lei. As paixões, quer dizer, os desejos exacerbados, os desejos irrefreáveis do pecado que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Basicamente falando que na nova aliança, tu não é guiado à santidade por uma lei, mas pelo Espírito de Deus dentro de você. 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, fala comigo, pelo mandamento. O pecado, ele estava lá. A lei foi estipulada, o pecado olhou. Uma lei para eu quebrar. Aqui está falando que o pecado tomou ocasião por causa do mandamento.
Então, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem lei estava morto o pecado. Na minha versão fala, para despertar em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Olha isso, pra cara. Despertar. Parece que é blasfêmia isso que a gente está falando. Mas como é que Deus vai dar uma lei para despertar o pecado no homem? Entendam, o pecado já estava no homem. O cara já era pecador, só que o homem estava no engano. Deus precisou dar isso, e ele vai explicar aqui por quê. Para o bem, tá? Então, de novo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Cara, olha aqui, não é o que eu estou falando, cara. Lê na sua Bíblia. Olha isso aqui, cara. Paulo está falando. E o mandamento que era para a vida, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Quer dizer, Deus deu para trazer vida. Trazer vida do entendimento de quê? De que você percebesse que você está ralado na morte e você cresce em Deus e fosse justificado pela fé, certo? Daí fala assim, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele, pelo mandamento, me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Quer dizer, Deus ele fez isso não para... Cara, Deus é um Deus de amor, mas ele teve que dar a lei para mostrar o pecado, reviver o pecado, tirar o engano da cabeça das pessoas e elas perceberem que elas estão mortas pela lei de Deus, elas estão raladas para o bem. Para quê? Para que o pecado se fizesse excessivamente maligno. E é o que eu vou falar aqui. Então operou... Então, de novo, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então a pergunta, Deus deu a lei para que tu se santifique, chegue a Ele através da tua performance? Não. Deus deu a lei para te condenar, para o teu bem. Deu para revelar o pecado que já está dentro de você, que já estava dentro de você. Para o mal, porque Ele quer te condenar, ou que Ele quer que a gente viva em pecado. Não. Para que o pecado se mostrasse pecado e você renunciasse toda a tua autojustiça de achar que tu consegue se santificar através das tuas obras e tu cresce unicamente em Cristo Jesus. E daí sim, você entraria na promessa e aliança que Deus fechou com Abraão e com a sua semente. E você receberia uma nova natureza. E nessa nova natureza santa e justa, você produziria naturalmente a santidade que a lei nunca conseguiu fazer o homem produzir. Amém? Amém. Por causa disso que a gente olha no Antigo Testamento, o foco do Antigo Testamento é basicamente aqui. Basicamente tudo, 80% é isso aqui. Ou mais, e a gente vê ira de Deus, punição, morte, condenação, a gente vê a ira de Deus, por quê? Deus deu a lei, então ele tinha que condenar, ele tinha que condenar, mas sabe onde é que Deus queria condenar o pecado? Não sobre os homens, sabe onde que ele queria condenar o pecado? Sobre um homem. Deus estava no tempo de paciência, não porque ele tem paciência com o pecado, é porque ele estava querendo esperar o dia que viria a semente, onde Deus condenaria o pecado no homem Jesus, trazendo a nós a santificação e a justificação. Amém? Amém. Temos que parar por aqui. Eu fui o mais rápido possível. Mas faz sentido? Sim. Quando a gente começa a ver assim, dessa maneira, tu consegue perceber um Deus de graça e amor em todas as épocas? Você vê que ele é um Deus de misericórdia e sempre foi. Um Deus que sempre buscou usar misericórdia e graça e esperando que o homem, ao crer nele, ele pudesse então entregar a vida eterna. Certo? Em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as nações. Amém? Amém.